Fala comigo, galerinha que resolveu assistir esse vídeo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Samuel Samux. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre autocobrança. Você já teve episódios de autocobrança? Mas não é autocobrança do nível alto, não. Autocobrança é de cobrar-se a si mesmo. E nesses momentos de autocobrança, por acaso, você já vivenciou sim, aí sim, uma cobrança exagerada? Autocobrança? Vem com o Samux nesse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre autocobrança. E se você tem problemas com isso, vamos tentar te ajudar a resolver. Então, se você é uma pessoa perfeccionista, aquela pessoa que quer sempre performar em altíssimo nível, que quer ser o melhor, em geral você tem um nível de autocobrança muito elevado. E isso não é ruim, não vou dizer que é ruim, porque pessoas que têm esse nível de autocobrança geralmente são aquelas pessoas que rompem barreiras e que encontram novos níveis para coisas que até então a maioria das pessoas considerava impossível. Porém, às vezes pode ser muito desgastante você ter esse tipo de cobrança, especialmente se ela vem de uma forma incorreta ou exagerada. Então, não é muito incomum que pessoas desse tipo de categoria, desse tipo de pessoa, se compare a pessoas de níveis extremamente maiores do que o nível atual delas. Não que elas não consigam emparelhar os níveis e que seja impossível chegar no nível de um profissional de uma determinada área ou de um determinado esporte. Na verdade, não é impossível. A questão é, você tem que entender exatamente qual é o seu nível atual e fazer a comparação fazendo as devidas ressalvas entre o seu nível e o nível do cara que é profissional ou que ele está no nível extremamente alto. Então, normalmente as pessoas que têm autocobrança, elas se comparam com níveis extremamente mais altos do que o nível que ela está. E isso é uma forma de exagerar a autocobrança, né? A perfeição costuma ser a meta para esse tipo de pessoa. E muitas vezes ela não se dá o tempo necessário para amadurecer o suficiente para chegar no nível que ela tanto deseja, né? Ela simplesmente desrespeita as regras de ganhos incrementais, que é uma das coisas que eu costumo mencionar como fundamental para você que quer performar em alto nível. Você tem que subir os degraus, você tem que melhorar a sua performance de a cada vez que você executa aquela atividade, aquele esporte ou aquele processo. Então, quando você tenta pular etapas, você acaba se submetendo a atalhos que muitas vezes faz com que você perca um tempo, ao invés de vocês ganharem tempo e de fato chegar no nível que vocês tanto queriam. Eu não gosto muito de atalhos, eu prefiro sempre percorrer o percurso correto e fazer o meu nível subir de forma incremental. Em geral, atalhos, eu vou dar um exemplo de atalho aí, galera. Não me ofendam depois, porque, na minha opinião, é um certo atalho, mas muita gente usa e às vezes funciona. Mas muita gente, por exemplo, usa é, anabolizantes, por exemplo. É uma forma de pular todo o sofrimento que você tem que ter sem usar esses recursos para chegar num determinado nível. Eu já vi um professor, um esportista da área lá, um bodybuilding, que
ele mencionava, olha, o uso de anabolizantes é aconselhado para atletas de alta performance. Atletas, você entendeu? Se você não é atleta, você tem que no mínimo chegar no nível de um atleta para poder fazer uso desse tipo de recurso. Da mesma forma, vejo pessoas tentando fazer dietas absurdas ao invés de procurar os ganhos incrementais, que é fazer uma dieta correta, com a quantidade correta de alimentos, sem passar fome, sem comer só sopa, sem não ingerir líquidos, sem cortar sal, sem comer o que gosta. Enfim, isso é fazer atalhos, e esses atalhos em geral faz com que você retorne à forma anterior. Tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo, faz com que você volte à forma anterior. E da mesma forma, quando você está performando no seu trabalho, quando você está estudando alguma coisa, existem atalhos que você pode percorrer e que podem te levar a um alto nível momentâneo. Entretanto, esse alto nível momentâneo provavelmente vai te colocar em alguma situação de estresse. Gente, a, a autocobrança, em geral, ela causa ansiedade. Por quê? Porque imagina, você quer estar no nível high, lá em cima, e você se vê no nível aqui embaixo. E você, mesmo assim, não quer passar pelos processos. Você quer antecipar o seu crescimento para aquele nível lá em cima. E à medida que você se frustra por não chegar naquele nível tão rapidamente quanto você deseja, e olha que eu já falei aqui que não se dão o tempo de amadurecimento correto, você acaba se tornando ansioso, você fica antecipando problemas que provavelmente não acontecerão para pessoas que estão no seu nível. Então, respeite o processo, encontre o caminho e vá por esse caminho sem titubear. Ah, Samuca, mas como é que eu vou entender que a minha autocobrança é exagerada ou se realmente eu tenho que me cobrar daquele tanto para poder performar? Boa pergunta, garoto. Você é o cara das perguntas, o bichão. Olha só, eu já dei a deixa, né? Quando você não respeita o tempo de aprendizado, com certeza você está criando de forma exagerada uma autocobrança. Quando você coloca metas inalcançáveis para o seu atual nível, você está colocando cobranças indevidas, né, exageradas. Quando você se compara inadequadamente, você está fazendo autocobrança exagerada. Ah, mas Samuca, como é que é isso de me comparar inadequadamente? Cara, entenda a sua situação. De repente você tem filhos, de repente você tem uma esposa, de repente sua condição financeira é X, de repente o seu horário de lazer é Y, de repente no seu trabalho você tem apoio, você não tem apoio, e de repente você tem tudo isso a seu favor ou não. E aí às vezes você se compara sem saber todas essas características da pessoa alvo. Às vezes a pessoa alvo tem vantagens competitivas. Às vezes aquela pessoa se dedicou a vida inteira para chegar naquele nível e se dedicou apenas àquele fator que você quer emular ou chegar naquele mesmo nível. Então é realmente inadequado você se comparar a algumas pessoas. Então, quando você fosse fazer uma comparação entre você e a pessoa de referência, procure saber as vantagens competitivas e as dificuldades que aquela pessoa atravessou para chegar no nível que você quer chegar e que ela chegou. É por isso também que eu gosto muito de ler biografias, gosto de assistir algumas biografias, mas quando você assiste, normalmente
tem um pouco de sensacionalismo, mas eu gosto de ver as biografias não porque eu tenho curiosidade da vida da pessoa, eu tenho curiosidade do caminho que ela percorreu. E quando eu entendo que o caminho que ela percorreu foi tão difícil quanto o que eu estou tendo que percorrer, eu entendo que eu estou no caminho certo. Isso acaba a minha ansiedade na mesma hora, porque eu vejo que pessoas excepcionais, de nível excepcional, tiveram dificuldades, assim como eu estou tendo dificuldades no começo. Então você tem que se comparar da forma adequada, galera. Pensa nisso. Outra coisa que faz com que você tenha expectativas altíssimas, autocobrança elevada, é temer o fracasso. Nós estamos numa geração que, queira ou não queira, tem uma exposição muito grande, muito alta nas redes sociais. A vida de todo mundo está meio que acessível aos demais. Alguns mais, outros menos. E nessas redes sociais a gente compara, com certeza, gente, não vamos ser hipócritas, os níveis de poder aquisitivo, de renda, de lazer, de tudo. E essa comparação fácil faz com que a gente não queira ser mal sucedido. E aí gera um certo medo do fracasso. Esse medo de fracassar hoje em dia é muito mais alto do que na geração anterior, à geração dos nossos pais. Justamente por esses fatores que eu expliquei para vocês. Ninguém quer parecer fracassado. Todo mundo quer viajar para o exterior e postar as fotos. Todo mundo quer ter um carro com teto solar. Todo mundo quer fazer quer ir para um jantar num restaurante caro. Todo mundo quer fazer isso, galera. E não é errado querer tudo isso. Mas é errado exagerar as expectativas. Temer o fracasso. Primeiro que você tem que entender exatamente o que é fracasso para você. São esses fatores que eu falei? Talvez nem seja para você fracasso não viajar para fora do país. Talvez seja fracasso para você não constituir uma família, por exemplo. Enfim, mas temer o fracasso faz com que você crie autocobrança exagerada, porque você vai querer subir de nível muito rápido. Ser mal orientado também faz com que você crie expectativas incorretas. E eu não preciso nem entrar muito em detalhes nisso, porque realmente, se você é mal orientado, você vai criar expectativas que de fato não vão corresponder à realidade. E uma das coisas que eu menos gosto é sofrer e acabar embutindo na pressão que você já tem interna expectativas externas, pressões e cobranças externas, né? Às vezes nossos amigos têm expectativas de que a gente cresça, nossos familiares, irmãos, pais, mães, etc. Até mesmo no trabalho a gente tem essa comparação com os demais e se a gente vê alguém que entrou depois da gente crescendo mais ou crescendo menos, a gente tem alguns conceitos, né, ou preconceitos em relação a isso e faz com que a gente internalize pressões que são externas. Trabalhe com as pressões internas. Procure saber aquilo que você quer e não aquilo que os outros, os demais, querem de você. Beleza, galera? Então, dessa forma, com esses tópicos aí que eu expliquei, se você está incorrendo em algum dos erros que eu falei, certamente você está exagerando na autocobrança. Beleza, galera? E Samuca, como é que eu vou fazer para resolver meu problema de autocobrança, cara? E aumentar, consequentemente, o meu desempenho. Galera, se você já é um- uma pessoa que assiste aos meus vídeos de forma assídua, você vai ter resposta em cada um desses vídeos. Mas eu vou falar para vocês porque eu sou Samux e vem com Samux, que com Samux você tem alto desempenho, é isso aí. Mas, olha, elabore um plano, divida o seu percurso em etapas e faça a graduação dessas etapas por dificuldade. No começo vai parecer mais difícil, mas depois que você pegar o jeito,
as coisas vão ficando mais e mais fáceis. Procure se espelhar nas pessoas corretas, de preferência pessoas que passaram pelo mesmo processo que você está passando. Isso vai te ajudar muito a encontrar as etapas do processo que eu falei para você e graduar melhor essas dificuldades. Você vai entender por onde caminhar. Isso é muito interessante para você que quer se cobrar e quer chegar num desempenho alto. Se cobrar da forma correta, claro. Seja consciente da sua situação atual, cara. Entenda, as suas dificuldades são, vamos dizer, as suas barreiras, mas você também tem vantagens competitivas. De repente você estudou inglês, é interessado nessa parte, e você não precisa estudar inglês, aquele cara que está no alto nível, nem o verbo to be ele sabe. Então, assim, encontre as suas vantagens competitivas, mas também encontre aquelas suas dificuldades, que são as suas barreiras, que você vai ter que trabalhar para poder superar e chegar no alto nível. Seja consciente. Eu sempre falo que você tem que autoconhecer-se. Acompanhe o seu desempenho, é lógico essa parte. Se você quer ter um desempenho alto, que se você quer ter a sua autocobrança correspondida, procure é, acompanhar seu desempenho da forma correta, beleza? E, não menos importante, peça ajuda e aceite a ajuda que você receber. Isso vai ser muito importante para que você aumente seu desempenho em menos tempo. Beleza, galera? Esse era o assunto do vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Eu gosto muito dessa questão de autocobrança porque eu me cobro demais. Eu sou perfeccionista. Esse cara que eu descrevi para vocês não é alguém aleatório, sou eu mesmo. E tem funcionado para mim a maioria dessas dicas que eu passei para vocês. E eu costumo pensar o seguinte: a produtividade é muito mais sobre conhecer a si mesmo do que os métodos e as ferramentas que estão aí disponíveis. Então, o primeiro passo para você se tornar realmente um cara produtivo é você se conhecer e se conhecer profundamente. Tenha autocobrança, isso é muito importante, é muito interessante mesmo para o seu desempenho, mas conheça-se e saiba até onde você está sendo justo na sua autocobrança. Beleza, galera? Eu fico por aqui e desejo muito boa sorte para vocês e alto desempenho. Vem com o Samux, galera!